É cada coisa que surge que a gente fica realmente achando que está em um jardim de infância ou na quinta série, onde todos acham que podem se dar bem com suas narrativas inconsistentes para tapear os outros. É impressionante como tentam a todo momento e os tiros só caem na água. Mas os caras não desistem nunca. Vamos falar sobre mais essa fantasia que estão criando agora de atentado contra as autoridades da República. Você vai ver como as acusações são inconsistentes, como muitas outras, baseadas apenas em achismos, ou seja, questões subjetivas. Mas o direito brasileiro é objetivo, então não cabem decisões com base em suposições. Vamos falar sobre isso. A gente fica se perguntando o que leva instituições como o Poder Judiciário brasileiro, representado pela sua mais alta corte, e a Polícia Federal a divulgarem informações sensíveis de investigações importantes que podem mexer diretamente com o cotidiano do país inteiro, antes da conclusão de qualquer processo investigativo. O quê? Informações sensíveis que são passadas propositalmente para jornalistas selecionados. E são informações precisas, ao ponto de algumas jornalistas, e sim do sexo feminino, dizerem em suas colunas ou programas de TV, com precisão de tempo e espaço, o que vai acontecer em intervalos futuros. Sim, chegam a dizer, por exemplo, que em tal dia, de tal semana, vai haver uma operação da Polícia Federal e que até a data tal o ex-presidente será indiciado. Como essas coisas podem acontecer se deveriam ser tratadas em segredo de justiça? E as repórteres se sentem o máximo, como se isso fosse um marco para a carreira jornalística delas. Acham que estão com as fontes certas e que por isso vão ganhar o respeito do público nacionalmente, sem perceberem que estão sendo, na verdade, usadas como massa de manobra. Sim, quando uma decisão é planejada e tomada por parte dessas autoridades, a primeira coisa que fazem é vazar criminalmente para essas jornalistas, para que possam sentir qual será a temperatura do retorno, para sentir qual será a reação geral do público e correntes opositoras, para que possam assim determinar as ações que pretendem adotar. Elas precisam sentir qual será a resposta do público, principalmente. Será que vai dar certo ou será que temos de adotar uma outra estratégia? É sempre assim. E essas autoridades usam a cegueira destas jornalistazinhas de pouco currículo na carreira como hospedeiras de uma experiência laboratorial. Elas precisam fazer o experimento chegar até as pessoas e usam essas focas, como chamamos os jornalistas que ainda não têm a devida experiência, para identificar essas manobras de massas públicas. E esses profissionais acabam caindo bonitinho na armação, sem perceber absolutamente nada. Veja o que estão fazendo agora. Desde o mês passado, nós já sabemos que o ex-presidente seria indiciado pela tal minuta do golpe que nunca existiu. E como sabemos disso? Foi divulgado oficialmente pela Polícia Federal? Não. Sabemos por causa dessas jornalistas marionetes que disseram: até a segunda quinzena de novembro, Bolsonaro será indiciado. E aí está uma falha, que pode ser entendida perfeitamente como um ato ilícito. Vazar essas informações propositalmente sobre um processo que deveria ocorrer em segredo de justiça. Mas vamos mais à frente. Essa situação vergonhosa só mostra a insegurança de quem está tocando o processo, seja do lado dos agentes ou do dono da caneta no judiciário. Eles precisam sentir o clima antes de tomar as decisões sem fundamento. Vai que alguém percebe algo que eles ainda não perceberam, que eles ainda não viram. Foi assim nas outras acusações. Ficaram vazias
quando se tornaram públicas. Muitas falhas foram identificadas nos processos de investigação, fazendo com que os responsáveis parecessem estudantes dentro do primeiro semestre de direito. Coisa da mais alta falta de competência jurídica, ficava parecendo que a sede de encontrar algo contra o ex-presidente fazia com que as autoridades quebrassem o pote antes mesmo de tomar a água. E agora, com a aproximação da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, a pressão fica muito maior. Fica parecendo que os caras estão pelo tudo ou nada, porque, de fato, ao assumir nos Estados Unidos, a política de relacionamentos com o Brasil será diferente. E todo mundo sabe que Bolsonaro, ao voltar ao poder, será um espelho de Trump no Brasil. O que o americano fizer nos Estados Unidos, com toda certeza, Bolsonaro fará também o mesmo por aqui, no Brasil. O que for bom para os americanos será bom também para os brasileiros. Trump quer cortar gastos. O sistema no Brasil quer aumentar os gastos. Trump quer a diminuição da presença do Estado na vida das pessoas, como está fazendo Javier Milei na Argentina. O sistema no Brasil quer o contrário, quer o Estado cada vez mais no controle. Então, a posse de Trump marca um novo tempo, um divisor de águas. E o sistema não pode admitir isso de jeito nenhum, porque representa a interrupção do plano de liderança dessa gente, que era de governar por longa data ainda. Trump assumindo, as chances de Bolsonaro voltar ao poder são enormes. E como seria o tiro da misericórdia? A última chance de salvar o sistema, como estamos vendo hoje no Brasil. Claro, tirando o Bolsonaro de cena definitivamente. Só prendendo não resolve, porque ele seria solto em breve e voltaria ainda com força maior, com muito mais força, você pode ter certeza disso. Então, qual seria a verdadeira solução? Terminar com o que foi começado lá atrás, com Adélio Bispo em Juiz de Fora, entendeu? Só assim se acabaria de vez com o ímpeto de Trump de formar uma corrente forte de direita na América do Sul. Sem Bolsonaro na cena política, é um balde de água fria na cabeça da direita, que teria de se contentar com nomes mais amenos e agradáveis aos ouvidos do sistema, como Tarcísio, Caiado e tantos outros meia-boca. Seria o controle da erupção desse vulcão poderoso que está prestes a explodir. Então, analisando por essa perspectiva, que é inteiramente viável, a gente consegue entender a pressa de se justificar a prisão do maior líder da direita conservadora do Brasil ultimamente. Pela atuação da esquerda mundo afora e pelos vazamentos de informação seletiva e tentativa de atribuir crimes sem fundamentos ao ex-presidente, é que muitos são levados a pensar que o mesmo pode acontecer, sim, com Bolsonaro em terras bananais. É preciso analisar de uma maneira independente o que está acontecendo agora no país com relação ao que foi divulgado pela Polícia Federal. Obviamente que, quando a gente fala disso, não está fazendo referência à instituição como um todo, não. Apenas com relação ao relatório que foi divulgado. Tem muita coisa que não está batendo, e com isso, fortalecendo a teoria de perseguição política, ou seja, que os caras estão desesperados e precisam ir até o fundo, não importando no que dê. E isso pode ser extremamente perigoso. Nada está fora de alcance. E o deputado Eduardo Bolsonaro já disse que irão atrás de todos, mas todos mesmo, que fizeram parte desse pesadelo todo que estão vivendo. E ele sabe o que está dizendo. É o preferido de Donald Trump, tem uma ligação maravilhosa com a família do eleito, de dar inveja em muita gente. Assim como também sabe que a situação no Brasil ficou bem sensível agora. Pelo relatório que foi publicado nesta terça-feira, a Polícia Federal diz que o plano de tomada de governo envolveria o comando responsável por 6 meses e depois devolveria o poder a Jair Bolsonaro. Esse mesmo comando devolveria
o poder a Bolsonaro. Uau! Que coisa mais mirabolante! A polícia disse isso, mas sem apresentar nenhuma fonte ou documento comprobatório. Seria fruto de uma dedução apenas? Gostaríamos de saber. Só lembrando que a conclusão do plano mirabolante para anular as autoridades em questão, Lula, Alckmin e Moraes, é fruto de uma dedução interpretativa. Era, na visão da própria polícia, um complô bolado por subordinados, até mesmo sem a anuência do presidente de então. Se não, vejamos. De acordo com as informações da PF, o general Mário Fernandes teria demonstrado insatisfação pela falta de interesse de Bolsonaro em discutir qualquer assunto relacionado a esta questão. E, diante disso, ele, o militar, teria mandado uma mensagem para o ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid, pedindo uma intercessão dele para ver se Bolsonaro podia dar uma ajudinha naquilo que eles pleiteavam, naquilo que eles queriam. Ou seja, para o militar, Bolsonaro não estava fazendo absolutamente nada e ele pede para Mauro Cid dar uma forçazinha ou uma forcinha no convencimento do ex-presidente. Outra coisa que chamou a atenção foi o vazamento de várias conversas que não são novas, tratam de mais de 2 anos, entre Mauro Cid e o general Freire Gomes. Mauro Cid teria entrado em contato com Freire Gomes para dar uma atualizada nas informações, dizendo que as pressões em cima de Bolsonaro eram grandes demais, mas que ele, Bolsonaro, continuava com a mesma postura da última reunião. Ou seja, uma reunião que eles tiveram e que muito provavelmente e supostamente teriam tratado dessa questão ao qual se referia Mauro Cid. Ou seja, de não concordar supostamente com o que queriam os militares, inclusive Freire Gomes, que depois, mais tarde, teria mudado de lado, falando um monte de coisas a respeito de Bolsonaro para o presidente Lula. Você lembra muito bem disso? Portanto, pelo que ficou claro, é que se houve mesmo essa conversa, se tudo isso é verdade mesmo, a reunião anterior com o general Freire Gomes, na qual Mauro Cid se referia, ficou decidido pelo então presidente que qualquer conversa sobre o golpe era inadmissível. Ou seja, de novo, considerando que seja verdade, o tal golpe só não saiu porque Bolsonaro não deixou. O cara teria agido mesmo como um verdadeiro herói? E a gente começa a entender agora o significado das 4 linhas, como ele sempre dizia. Ele dizia que não ia fazer absolutamente nada fora das 4 linhas, e a gente não percebia. Poderia, sim, ser ali um recado para aqueles que supostamente planejavam alguma coisa, como está no relatório da Polícia Federal. Entendeu? Ainda não sabemos se tudo isso é verdade, mesmo porque o caso não está encerrado e tudo se trata de um inquérito, ainda não há julgamento. E como é que os caras querem pegar Bolsonaro, sendo que eles mesmos já atestaram a inocência do ex-presidente exatamente com o que divulgaram? Como? A gente fica pensando que eles soltam mesmo essas coisas para ver se alguém percebe o que eles não perceberam. Aí dizem, vixe, viu isso aí, cara? Pega tudo de volta, recolhe tudo. Como é que a gente não tinha visto isso? Ou seja, se querem incriminar Bolsonaro pelo que divulgaram como prova, não vai rolar. Não cabe. O que está escrito nesse relatório não cabe. Sem perceberem, eles estão inocentando o ex-presidente. É mais um tiro na água. E tudo que foi apresentado, tentando ligar Bolsonaro ao fato, não é novo. Já foi divulgado antes, em fevereiro deste ano, lá atrás, no início de 2024, o que mostra uma clara intenção obscura nesse processo. Por que não investigar calmamente primeiro e só depois soltar para a imprensa? Assim se evitaria esses absurdos, se a intenção fosse outra. E tem mais uma coisinha bem complicada de se entender.
No Brasil é permitido fazer justiça com as próprias mãos? Nos diga. É possível? É permitido? Então imagine a seguinte situação. Um fazendeiro tem suas terras invadidas e o invasor mata seu gado para vender e fazer algum dinheiro. Ao invés de chamar a polícia, o fazendeiro vai lá e reúne um pessoal e sai em busca do invasor. Ao encontrá-lo, o prende e diz o seguinte: vou te julgar, vou te condenar por ter cometido crimes contra mim e vou te condenar. E assim o faz a seu bel prazer. O invasor teve um julgamento justo? Nos diga. Pois é justamente o que estão fazendo nesse momento, e nesse caso, justiça com as próprias mãos. Nós até conseguimos entender o tamanho da raiva que alguém sente ao descobrir que um outro estava planejando a sua morte. Mas, no caso do ministro Alexandre de Moraes, ser um magistrado da mais alta corte do país, ele teria de respeitar o devido processo legal? Ele é parte direta do caso em questão. Logo, jamais poderia ser o relator investigando, mandando prender, julgando e condenando. Não poderia. Mas está acontecendo desse jeito. E nós teremos de mudar todos os livros de direito no Brasil de agora em diante. Os caras estão tão fora de si, tão fora da casinha, que nem se deram o trabalho de mandar o processo para outros ministros, como Toffoli, Gilmar Mendes ou Luiz Fux. Não! Deixaram mesmo com o ministro Alexandre de Moraes, sendo que o nome dele foi dito por ele mesmo, revelado por ele mesmo, 44 vezes na ação que autorizou os atos da Polícia Federal. Ele deveria ter se declarado incapacitado para tratar dessa questão, justamente pela possibilidade certa de envolvimento emocional. Não será um processo parcial. Não tem jeito, não tem como, mas está acontecendo mesmo assim. A coisa está tão errada que estão até tentando atribuir a morte do ex-ministro Gustavo Bebiano à família Bolsonaro. Vieram com essa conversa outra vez. Me diga se isso não é o cúmulo do absurdo, do desespero. Querem buscar alguma coisa que mude ou afete a imagem dos Bolsonaro. Que coisa feia. E tudo por causa da ambição pelo poder. Gustavo Bebiano ajudou na eleição de Bolsonaro e morreu em março de 2020, aos 56 anos, após sofrer um infarto em seu sítio em Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro. Se é para investigar casos passados, por que então não reabrir o caso Teori Zavascki, Eduardo Campos e até mesmo do prefeito de Santo André, Celso Daniel? Por quê? Não é impressionante isso? Pois já começaram a espalhar na imprensa a ideia da possibilidade de envolvimento do então ministro Bebiano, como forma de narrativa construída para tentar minar a popularidade do ex-presidente. Já foi dito isso em um passado não muito distante sobre essas narrativas. Lula chegou a dar entrevistas dizendo que Bolsonaro não voltaria mais ao poder, lembra disso? E que tudo isso iria depender das narrativas corretas que a esquerda iria construir. Pois agora elas estão aí, as narrativas. A Polícia Federal pediu o cancelamento da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid por achar que ele está escondendo informações importantes. Mas Mauro Cid disse que não sabe absolutamente de nada e que os agentes estavam querendo que ele falasse o que eles queriam ouvir, apenas isso. E esse áudio vazou lá atrás e causou um desconforto danado na instituição. Pois agora Mauro Cid vai ser ouvido de novo, e desta vez pelo próprio ministro relator Alexandre de Moraes, nesta quinta-feira, na sede do STF em Brasília. Mas o ministro não deveria nem chegar perto desse caso, simplesmente porque o nome dele apareceu nas investigações. Mas ninguém está nem aí para o devido processo legal. Essa iniciativa do ministro afasta, inclusive, a presunção de inocência dos acusados. Presunção essa que só servia para os discursos do presidente Lula, não é mesmo? E seus aliados, como é o caso da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que já acusou Bolsonaro sem ter certeza da culpa dele.
Ela, inclusive, está fazendo como sempre fez na época das investigações da morte da vereadora Daniele Franco. Lembra disso? Depois esse pessoal fica dizendo por aí que quem destila ódio é a direita. O ódio está na boca deles, que são os verdadeiros extremistas de esquerda. Eles que perseguem e acusam sem provas. O relatório da Polícia Federal, de novo, não é uma sentença judicial, é apenas um inquérito, uma peça de investigação e, com base nele, o ministro Alexandre de Moraes cita o próprio nome, como dissemos aqui, 44 vezes para justificar a sua decisão. Mas Gleisi Hoffmann acusou o ex-presidente de ser o chefe dessa trama toda. Ela disse na plataforma de Elon Musk, que tanto fez para ser excluída do Brasil. Mas ela disse o seguinte, aspas, todos os autores do plano para assassinar Lula, Alckmin e Moraes foram ministros efetivos ou interinos de Jair Bolsonaro. A trama foi discutida e aprovada na casa do candidato a vice de Bolsonaro. O plano Punhal Verde e Amarelo foi impresso no Palácio do Planalto, onde ele tinha gabinete, e levado ao Alvorada, onde se escondia. O maior beneficiário dos crimes e do golpe seria Jair Messias Bolsonaro. E agora querem dizer que ele não tinha nada com isso. O Brasil só terá paz e só ficará livre da extrema-direita quando todos eles pagarem pelos seus crimes, a começar pelo chefe. Fecha aspas. Uou, isso é mais um tremendo absurdo. Sem perceber, ela está cometendo injúrias e difamação. Poderá ser responsabilizada penalmente por isso. Será que essa senhora não conta com uma assessoria jurídica? A verdade é que esse será o último tiro do sistema contra essa força chamada de Bolsonaro. Por isso, tanto empenho agora, porque se falharem, irão todos para a mesma fornalha da Inquisição. Eles sabem disso. E veem, cada vez mais distante, a vitória nas eleições de 2026. Elon Musk é um visionário. Se ele disse que a esquerda brasileira vai perder o próximo pleito, por que duvidar? Ele deve ter muito mais informações privilegiadas do que eu e você juntos. E não será nada interessante para essa gente concluir o processo com uma prisão de um homem com informações de mais de 2 anos atrás. As intenções estão ficando claras a cada dia por causa dos tropeços que cometem. As consequências poderão ser enormes e apenas os cegos não conseguem ver. Os cegos pelo medo, pelo desespero e pela frustração de perder o que nunca tiveram de fato. Pois nós estamos acompanhando tudo de perto e vamos ficar de olhos bem abertos no que está acontecendo. Parece mesmo que chegamos no gargalo desse garrafão. É um divisor de águas. É natural que essa pressão seja realmente muito grande. Ficamos hoje por aqui, esperamos que você tenha gostado do nosso programa. Se sim, nos dê um like e nos ajude a fortalecer. Se inscreva no canal e compartilhe o máximo que puder. Um grande abraço e nos vemos amanhã de novo. Obrigado por tudo e até lá.